Glórias a Deus. Quero meditar aqui com os irmãos Ezequiel capítulo 14, uma palavra poderosa da parte do Senhor, que diz assim: Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então veja aqui, irmãos, se uma terra pecar contra o Senhor enviará a fome, tornará instável o sustento do pão. E uma das maneiras de vir a fome é a seca, a guerra, Tantas maneiras, mas Deus é poderoso, Versículo 15, Ezequiel 14, a partir do 15, vou continuar a leitura aqui. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, feras, e elas a assolarem, que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Noé, Daniel e Jó. Noé que teve fé para construir a arca contra tudo e contra todas as expectativas e opiniões, Daniel que perseverou servindo a Deus, se santificando até na alimentação lá no reino estrangeiro da Babilônia. Jó que perseverou mesmo diante da mais dura prova. Mas esses três somente salvariam a si mesmo, se a terra pecar contra o Senhor. Louvado seja Deus. Versículo 17. Ou se eu trouxer a espada, guerra, sobre a tal terra e disser: espada, passe pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela como sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, que quer dizer a guerra, a fome, também a seca, através da seca, as nocivas alimárias, quer dizer as feras, os animais ficarem violentos, agressivos, e as feras avançar contra os homens. E a peste, a doença, a pestilência, já tivemos aí o exemplo agora da C19, contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas. Eis que eles virão a vós e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo que trouxe sobre ela, e sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Então Deus, Ele é justo, Deus é fiel, e seus juízos são com justiça, E o Brasil está em falta com Deus, Deus já tem falado, já tem assolado a terra com enchentes, já tem com pestes, mas ainda virá guerra, espada, ainda virá terremotos, ainda virão fome sobre o Brasil, sobre o mundo. Louvado seja. Então você que nos ouve, que ouve essa mensagem, você volta para Deus.
Pois Deus diz aqui, se uma terra pecar contra ele, se estiverem ali Noé, Daniel e Jó, 3 exemplos de justiça, só se salvariam a eles mesmos pela sua justiça. Não salvaria filhos nem filhas. Mas também nos dá a entender uma possibilidade de que, se a terra estiver obedecendo a Deus e tiver homens justos ali, outros também Deus irá salvar. Que Deus abençoe com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.